faltando um sorriso, a música fala para trazer o sorriso, trazendo. Meus queridos, vamos conversar hoje trazendo uma história. Mas essa história, então, para podermos assimilar ela, vou convidar os irmãos para que trabalhemos a nossa imaginação como se estivéssemos lá, aonde eu vou falar aqui da história. Para que possamos assim assimilar o que lá estava acontecendo e tendo a ideia de como seria se nós estivéssemos lá, no lugar desses 4 irmãos que eu vou falar aqui. Hoje nós ouvimos falar desses irmãos e eles, né, com aquela missão, mas veremos na história que eles eram muito comuns, iguais a nós. Claro que começaram aquela jornada, como nós estamos agora tentando começar, há muito tempo atrás. Então vou relatar aqui essas 4 histórias que fala sobre o tema o adversário invisível. Quem é esse adversário invisível, então? Que até os dias de hoje nos pega por vezes. À frente do Senhor, nos arredores de Sidom, 4 dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos a serviço da Boa Nova, relatavam perante o Mestre os sucessos do dia, observados então por ele, por esse divino Mestre. Cada um lhe contava como foi seu dia de pregação, de espalhar a Boa Nova, né? Olhem só. Eu, dizia Pedro, sob impressão forte, que os relatos que temos de Pedro, ele era bem forte, né? Pedro, a pedra. Já pegou esse nome porque ele era resistente, ele era forte, ele defendia, ele era um gênio bem forte, né? Eu fui surpreendido por quadro constrangedor, pois impiedoso capataz batia cruel sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Veja o quadro, né? Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me, disse Pedro. Quis correr sem detença e, em nome da Boa Nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas que ali estavam, vendo as crianças ali sofrendo, vendo as mães passar por aquilo. Certo, não entraria em luta corporal com esse desalmado fiscal, capataz, que estava ali a realizar aquela situação, né, tão escabrosa. Mas quantas vezes um simples pedido que nascendo do coração aplaca o furor, a ira de alguém. Ele pensou o correto, né? Vou conversar com esse capataz, com esse que estava ali, fazendo aquela barbaridade, como diz o gaúcho. Vou conversar, quem sabe ele se acalma e pare com aquilo. No entanto, tive receio de entrar na questão. E me pareceu assim um tanto intrincada, me meter naquele assunto. Que diria esse perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós, falando para os discípulos que ali estavam.
Os discípulos de Jesus estão aí se metendo nos assuntos que não lhe diz respeito. Pensou assim Pedro. E baixou a cabeça, se acalmou, e Jesus ali observando. Silenciando Pedro, falou então Tiago, filho de Zebedeu. No trilho da vinda para cá, fui interpelado por jovem mulher com a criança ao colo. Arrastava-se, quase deixando perceber nela um profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente, me ajude. E francamente, muito me condoí da infeliz que se declarava infortunada viúva de um vinhateiro. Sem dúvida era dolorosa a posição em que se colocara, e num movimento instintivo de solidariedade, eu ia oferecer meu ombro amigo, um braço, para que ela se amparasse, que estava ali se sentindo tão mal, né? Oferecendo a minha solidariedade. Recordei, no fim, que súbito, que não longe dali, estava uma colônia de trabalhadores numa outra vinha, e estava nos assistindo. E então, e se alguém visse, eu, discípulo do Mestre, falando do Evangelho, me vissem ali, com aquela viúva, abraçado, mesmo o pensamento dele. Poderiam dizer que ensina os princípios da Boa Nova e ao mesmo tempo são motivo de escândalo. Que era o que se falava muito, tudo era escândalo, né? A opinião do mundo é muito descaridosa, e assim calou-se. Mas outro aprendiz do Evangelho adiantou-se, era Bartolomeu, que contou também a sua história, bem espantadiço. Pois digo que em minha jornada para cá, não me faltou o desejo à sementeira do bem. Todavia, o que querem? Apenas busquei ajudar a conhecido ladrão, fui olhá-lo. Conhecido ladrão da redondeza, vi-o gemer sobre 2 figueiras e me aproximei. E durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência, rápida, dizer, parecia-me ele ferido no peito, em razão do sangue que ali aparecia, ali jorrava, né? Mas fiquei receoso de que chegasse ali as autoridades e me vissem com ele ali. O que seria de mim? Fugi. Imagine, eu ao lado dele. O que seria de mim? Ou de nós todos? Calou-se e falou Felipe. Comigo, os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidon, fui cercado por uma assembleia de umas 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda de perfeição. Desejavam ser instruída quanto às novas ideias do reino de Deus, as coisas que ouviram que Jesus falou. Queriam que eu falasse sobre isso. Contemplavam-me simples eles, confiantes no que eu fosse falar. Imagine eu falar da Boa Nova, eu que sou tão pecador ainda. Fiquei receoso, tenho escabrosos defeitos,
julguei mais prudente evitar a crítica dos outros e calei, afastei. E aqui estou. Pois a ironia é um chicote inconsciente. Por isso, emudeci. Jesus continuou silencioso, observando, e todos esperando algo, né? Simão Pedro, que não era, como disse, ele era forte, ele era de um gênio forte, disse: Mestre, caminhou até ele e disse: Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se nos achamos em toda parte do mundo rodeados de inimigos? E enfrentaram muitas coisas difíceis mesmo, né? O amigo celeste, porém, considerou breve e disse: Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário. E qual seria esse adversário, né? E que muitos acalentam. Esse adversário, muitos de nós até hoje ainda seguramos. Ainda alimentamos, vamos dizer assim, né? Qual será? Esse adversário visível, vos falo, é o medo. E aí ele diz: tiveste medo da opinião dos outros, Pedro. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição e Filipe guardou o medo da crítica. Agora imaginemos, se eles, ao lado do Mestre, sentiram isso. Eu tenho a certeza, meus irmãos, que muitos bons expositores da nossa doutrina acabam por se calando, porque acalentam em si esse adversário visível. Tem medo de chegar aqui no púlpito, na tribuna, né? Tem medo. Tem medo de expor: eu não vou conseguir, eu não quero. E digo aos irmãos, eu também passei por isso, mas digo a todos assim, ó, na nossa casa, Caminho da Luz, procura formar mais uns expositores, se a palavra é certa, formar, né? Dizendo: vai dar um tremor nas pernas, vai dar um nervoso, vai até gaguejar um pouco, mas é normal. Só se vê esse algo se você enfrenta. Não podemos de forma alguma ficar acalentando, como disse Jesus, dentro do nosso coração, dentro de nossa mente, esses medos. Com certeza, meus irmãos, tem bons palestrantes, expositores, vamos dizer assim, que estão se perdendo, que tem medo de falar, tem medo de levantar, dar um passe, tem medo de dirigir um trabalho, tem medo de dizer uma pergunta, fazer uma pergunta sobre algo que ele fica com a dúvida e não pergunta. Então são coisas que temos que vencer, temos que de toda forma. E o Mestre ainda, aí o nosso Pedro ainda perguntou assim: Senhor, e como nos livraremos desse inimigo? Então, e o Mestre sorriu, compassivo, e respondeu: quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Então ele deu toda a dica aí, né? Quando ele fala aqui, quando o tempo e a dor, tempo do tempo dos discípulos, 2000 e tantos anos aí, e ainda nós muitas vezes temos esse medo, né?
E a dor? Difundir entre os homens a legítima compreensão da vida. Ainda precisamos sentir a dor, e essa dor, você fala dor física, vamos dizer a dor moral mesmo. Vou relatar ainda também os irmãos que certa vez, num grupo de estudos, eu iniciando, me perguntaram assim, disse o diretor de estudos: Sérgio, hoje tu vai fazer a prece. Aquilo foi uma coisa que me amarrar a garganta e não saiu. Digo, olha, meu irmão, não vai ser. Aí o outro, claro, sumiu, fez. E aquilo eu senti tanto, aquilo. Digo, mas será que eu sou assim tão? Isso não faz muito, faz uns 20 e poucos anos. Eu digo assim, no outro dia de trabalho eu disse: Antônio, no próximo sábado eu vou fazer. Pode me colocar na peça que eu vou fazer. Vai fazer de passo, pode deixar. E fui me preparando, né? Uma simples prece que às vezes assusta, né? E fiz a prece, e dali a pouco já me botaram a fazer a exposição, e assim foi indo. Então a gente tem que vencer os medos. Vença-se os medos. O que tremer a perna, gaguejar, é normal, vai acontecer, mas isso é um trabalho sendo feito. Tenho certeza, até os irmãos que estavam aí cantando tão bonito, no começo não foi fácil também, com certeza, né? Todos tiveram, será que vamos fazer certo? Será que... Mas esse medo a gente tem que vencer. Nós estamos aqui no aprendizado, não é assim que a doutrina nos diz? Estamos na escola do mundo. E essa escola é para passarmos de ano. E só vamos passar se vencermos esses medos. Né? Em seguida, disse Jesus: compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Então, tenhamos essa certeza que nós vamos falar aquilo que alguém precisa ouvir. Quando eu falo alguém precisa ouvir, não é só dos encarnados, aqui não. É dessa gama de espíritos, amigos que vêm ouvir também. Os relatos que se diz que a casa espírita se expande até, tipo um mezanino mais alto. Irmãos que estão aí aprendendo conosco. E são esses irmãos espirituais que estão aprendendo aí, e depois encarnam e estão aqui na frente conversando, falando agora. Lá aprendemos também a vencer os medos. E quando chegamos aqui, somos firmes, isso eu vou fazer. Agora eu digo assim, esses 4 apóstolos, ouvindo o que Jesus disse, será que nas outras caminhadas deles eles titubearam? Ou estavam mais fortalecidos? Certamente mais fortalecidos. Né? Com certeza as situações que se apresentaram, eles lembraram, mas o mestre falou: não guarde esse medo. Abra teu coração e ajuda teu próximo. E é assim que devemos conduzir a nossa existência. Por vezes nos abate, até mesmo os trabalhadores, certo tempo de doutrina já, não quero mais saber, aquilo não é para mim, não estou gostando lá o que fulano falou, lá, né? Assim, toda congregação, toda união de pessoas, cujos pensamentos são diversos, pode acontecer isso sim, certas dissensões, certos entendimentos, mas a luz do Evangelho nos mostra o caminho. Perdoar, o amar incondicionalmente, fé raciocinada, né? A investida dos irmãozinhos que ainda não entendem o Evangelho, irmãos espirituais. Por vezes esses irmãozinhos são encarnados, às vezes em casa o marido não gosta que a esposa venha, ou ao contrário, né? Então, são situações que nós devemos enfrentar. Dentro do amor do Evangelho, dentro do carinho. Que maravilha quando eu vejo um casal lá da casa espírita. Viu?
Hoje insisti para minha esposa vir junto. Vamos lá, vamos ouvir lá, como eu faço. Hoje não vou. No começo da semana ela tinha aceitado. Digo, então tu falhou. Mas é o tempo de cada um. Nós não podemos forçar ninguém, né? Minha esposa querida, não, vai lá, fala. Às vezes eu já disse, hoje não estou com vontade. Não, tu tem que ir. Tu vai lá, estão esperando tu ir lá. Então isso eu vejo. E ela lê livros espíritas, gosta da doutrina. Tem uma caminhada para fazer ainda, né? É assim. Se vamos pensar que eu não vou mais então, porque ninguém me acompanha, o que nós aprendemos na doutrina? Que o parentela espiritual é muito maior. E tenho certeza que aqueles que me antecederam, pais, irmãos que eu tenho desencarnado, estão juntos. Vem empurrando, vai lá, tu está certo. Porque quando nos reencontramos novamente na espiritualidade, meus irmãos, aqueles que eram irmãos, pais, esposo, esposa, foram nessa encarnação. Em outros será diferente. Não quer dizer que o círculo quebra, de forma alguma, ele se torna mais resistente, porque vamos vencendo os medos também. Aquela história de que, eu amo muito minha esposa, na próxima vai ser a minha esposa. Não é por aí. Pode até ser. Mas, às vezes, vem com um filho querido, vem com alguém que vai nos ajudar numa caminhada. E assim não é, né? Lembro que ele, meu irmão, filho de irmão, foi à doutrina espírita e conversar comigo. Mas é bom mesmo, mano. Para mim tem sido bom, meu irmão. Para mim, toda a família nossa estava na casa espírita. E ele começou a estudar, começou a se envolver. Pois olha, fazia assim, uma exposição doutrinária, não chego nem perto, né? Já desencarnou, 41 anos, mas fazia palestras sentado numa cadeira de roda, que ele tinha uma deficiência. Procurado para fora da cidade para ele fazer palestra, e queriam ele. E era interessante, meus irmãos, vencer os medos, né? Tudo ali, tudo estava lá. E ele era interessante que quando ele terminava a palestra, podia olhar no relógio, era no tempo certo. Dizia ele, como é que tu sabes? Alguém me puxa a orelha aqui, eu sei que está na hora de parar. Ele brincava. Muito querido, muito. Morava lá para o estado de Santa Catarina. Mas então, meus irmãos, Jesus dizendo tudo isso para eles, né? Em poucas palavras, eu disse tudo. E em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, claro, todos ficaram ali imaginando, pensando nas palavras de Jesus, de certa forma até arrependidos e se culpando, por que eu não fui adiante, né? Por que eu não venci esses medos? Aí Jesus deixou-eles pensando, saiu, afastou-se sozinho na direção do mar da Galileia, né? E deixou-eles pensativos. Com certeza, nas outras pregações que fizeram, não foi com medo. E nós, ainda pequenos aprendizes que estamos aí, né, nos engatinhando em termos de espiritualidade, tenhamos isso em mente. Quando nos acharmos incapazes, nós não somos incapazes. Nós temos ainda em nós esse medo, guardando esse medo, e temos que botar para fora. Temos que fazer no começo, tem que fazer uma prece, né? Como eu fiz no começo, e assim a gente vai indo. Não vamos abraçar o mundo, mas vamos fazer a nossa parte. Imagine só, quando chegar o dia derradeiro, né? Aqui, voltarmos, ter aquele tempo lá de adaptação, e nós olharmos a ficha técnica ali, o manual de vida, né? Olha o que eu deixei de fazer por medo. Deixei de entrar no coral por medo. Deixei de atender lá na porta lá por medo.
não quis dar passe, como conheço alguns irmãos que estão há anos na doutrina, muito mais que eu, e não se acham coragem de dar passe. Não vou para o grupo de estudo. Pensamento que fica, né? É um recado que trago hoje para a nossa reflexão, que ao voltarmos à nossa residência, antes de dormir, na nossa prece para dormir, meditemos quais os medos que eu estou aí acalentando no meu coração e eu tenho condição de vencer, porque esse medo atrapalha na vida cotidiana, é no trabalho, é no esforço que está em mim, não no outro, está em mim, né? Almejo algo melhor, almejo um cargo melhor onde eu trabalho, mas eu não estudo, não me preparo. Eu não vou conseguir. Não vai conseguir, já não conseguiu. E tudo na vida é assim. No relacionamento conjugal, vamos dizer assim, porque eu sou nervoso, porque eu sou uma coisa que não dá certo. Sim, sabe que é nervoso, sabe que está em erro, para, pensa, procure se melhorar, vença esses medos também, né? É o recado que deixo a todos essa noite, e essas histórias que contei, meus irmãos, está no livro Pontos e Contos, nosso Chico Xavier. E assim outras e outras histórias. Obrigado pela compreensão de todos. Entrego a direção, senhor presidente. Nós agradecemos ao nosso irmão Sérgio pelo trabalho apresentado, que possamos meditar sobre os ensinamentos, né, que ouvimos, e possamos tirar o melhor entendimento para cada um de nós. Nós faremos agora a nossa prece de encerramento. Após, aqueles que desejarem receber o passe poderão formar uma fila. Nós vamos nos valer da nossa irmã Sheila, desse livro Preces e Orações, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Possamos mentalizar Jesus, a espiritualidade maior, prece de amor. Amado Jesus, suplicando abençoes a nossa casa de fraternidade. Esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância de uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. Faze-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas tuas mãos. E agradecendo-te o privilégio do trabalho em nosso tempo de oração, louvamos a tua infinita bondade hoje e sempre. Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o vosso coração, sobretudo rogai a Ele. Firmemente, aí está o vosso sustentáculo nesse mundo, a vossa esperança e a vossa salvação. Que assim seja.